E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Zebedif. Bora lá para mais uma aulinha de matemática? Na aula de hoje, falaremos sobre razões trigonométricas e resolveremos um exercício envolvendo esse conteúdo. Então, razões trigonométricas, elas serão aplicadas em triângulos retângulos. Um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, essa quina perfeita. No triângulo retângulo, quando nós vamos trabalhar com razões trigonométricas, além do ângulo de 90 graus, eu também vou escolher um outro ângulo do triângulo para trabalhar. Nesse caso aqui, chamei esse ângulo de ângulo alfa. Os lados desse triângulo, eles possuem nomes próprios. Então, a projeção do 90 graus, que é esse lado maior do triângulo, recebe o nome de hipotenusa. Os outros dois lados chamam-se catetos. O que faz oposição ao ângulo alfa vai receber o nome de cateto oposto a alfa, por fazer oposição a esse ângulo. O outro cateto que fica ao lado do ângulo trabalhado vai receber o nome de cateto adjacente a alfa. Então, o cateto que está adjacente a esse ângulo alfa. Como o nome já diz, razão é uma divisão. Nesse caso, a razão entre dois segmentos. Então, a primeira razão recebe o nome de seno. É a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, eu vou pegar o tamanho do cateto oposto e vou dividir pela medida da hipotenusa. Essa divisão se chama seno. A outra razão recebe o nome de cosseno, que é a divisão do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, pega-se a medida do cateto adjacente e divide pelo tamanho da hipotenusa. Essa divisão, essa razão, recebe o nome de cosseno. E a terceira razão que veremos na aula chama-se tangente, que é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Vejamos agora uma aplicação desse conteúdo. Um bombeiro sobe numa escada de 15 metros de comprimento, que forma um ângulo de 60 graus com o solo. Usando 0,87 como valor aproximado de seno de 60 graus, assinale a alternativa que mostra a altura aproximada que o bombeiro está do solo, quando chega ao topo da sacada. Então, essa altura será de 10,23 metros, de 12,14 metros, de 13,05 metros ou de 14,55 metros. Então, vejam vocês, o meu objetivo é descobrir a altura que o bombeiro está em relação ao solo. Como eu não conheço essa altura, vou chamar essa altura de x, um valor desconhecido. Agora, eu vou anotar o que eu tenho de informação desse exercício. O problema foi representado por meio desse desenho. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. Aqui a nossa quina perfeita forma 90 graus. A projeção do 90 graus é hipotenusa. Então, nós temos aqui que a nossa hipotenusa é igual a 15 metros. A outra informação que nós temos é esse ângulo aqui, que nós estamos chamando de alfa. Então, o nosso ângulo alfa, o ângulo que a gente está trabalhando no caso, é o ângulo de 60 graus. O valor que eu quero descobrir, a altura aqui, ela é um cateto. Ela é o cateto oposto aos 60, ou ela é adjacente aos 60. Nesse caso, a medida x ela é oposta ao 60 graus.
Então, aqui nós temos o cateto oposto. Para abreviar, eu vou chamar cateto oposto de C.O, cateto oposto, que nesse caso igual a x, que é o valor que eu quero descobrir. Voltando lá nas razões, eu tenho que observar e ver qual é a razão que vai utilizar o cateto oposto e a hipotenusa. Qual das três razões está utilizando o cateto oposto e a hipotenusa? Nesse caso, é o seno. Então, eu vou trabalhar com a razão seno. Voltando para o meu exercício, como eu observei que vai utilizar o seno, então nós iremos usar o seno de qual ângulo? O seno do ângulo alfa, que é 60 graus. Então, o seno de 60 graus será igual à divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Agora eu vou para os cálculos. Seno de 60 graus foi dado no exercício. Ele pede para usar o 0,87 como valor aproximado de seno de 60 graus. Então, eu venho aqui no lugar do seno de 60 graus, coloco 0,87, que será igual a cateto oposto. Mas quanto mede o cateto oposto? O cateto oposto é x sobre o valor da hipotenusa. Mas quanto vale a hipotenusa? Vale 15. Aqui nós podemos escrever essa igualdade como uma igualdade de frações. Como não tem nada aqui no denominador, eu posso colocar 1. E quando as frações são iguais, a sua multiplicação em cruz também é igual. Ficando da seguinte maneira: x vezes 1 são x igual a 15 vezes 0,87. Então, vou montar no rascunho aqui. 0,87 multiplicado por 15. Resolvendo essa multiplicação, 5 vezes 7, 35 vão 3. 5 vezes 8, 40, com 3, 43. Vão 4. 5 vezes 0, 0, com mais 4, 4. Coloco mais embaixo da primeira casa. Vou resolver agora a multiplicação por 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. E agora basta eu somar esses resultados. O 5 eu abaixo. 3 mais 7 são 10, sobe 1. 8 com mais 4, 12. Com mais 1, 13. Sobe 1. 1 mais 0, 1. Como aqui eu tenho duas casas depois da vírgula, vou contar duas casas da direita para a esquerda, dando o resultado de 13,05. Então, o x é igual a 13,05. 13,05 o quê? Metros. Como a hipotenusa está em metros, o cateto também estará em metros. O x representa a altura que o bombeiro está em relação ao solo. Então, resposta para o nosso exercício. O bombeiro está a 13,05 metros do solo. Finalizando assim esse exercício. Resposta correta, alternativa C. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Um abraço, tchau, tchau!